E aí, pessoal, continuando, né, nossa série de vídeos sobre Arduino com S4A, hoje a gente vai programar um semáforo simples utilizando 3 LEDs e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como acionar portas digitais. Mas antes de começar, né, pessoal, mostrar aqui a camisa do segundo Robots, da segunda edição da competição, que é promovida pelo Colégio Objetivo todos os anos, que envolve várias modalidades. Essa competição é uma competição a nível estadual, acontece todo ano, sempre no mês de junho. E é isso, bora lá. Bem, pessoal, continuando aqui o nosso vídeo, falar um pouquinho sobre o que é o semáforo, que nada mais é do que o sinal de trânsito e funciona como um instrumento, né, que vai controlar o tráfego de automóveis e pedestres nas cidades, né, nas vias. Ou seja, o semáforo ele é composto por 3 luzes de cores diferentes, vermelho, amarelo e verde. Cada luz dessa tem um significado e uma função. Bem, no caso da luz vermelha, significa que o motorista deve parar imediatamente. Já na amarela, é que ele deve ter atenção à transição de estados, no caso, a mudança da cor da luz. E já o verde é exatamente para que ele possa seguir. Está livre, então ele pode seguir o seu caminho. Também existe o semáforo de pedestres e ciclistas, né, que se utiliza de 2 lâmpadas, no caso a vermelha e a verde. E assim como o semáforo de 3 luzes, ele também tem a função de vermelho parar e verde seguir em frente. O semáforo de 3 cores foi visto pela primeira vez lá na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Essa técnica foi implementada pelo policial William Potts, que desenvolveu exatamente o sistema automático para facilitar a mobilidade, né, o controle lá das vias. Porém, antes dele, lá na Inglaterra, já se utilizava o semáforo de 2 cores, utilizado lá nas ferrovias, né, por conta dos trens. E aí, na metade do século, eles resolveram implantar esse sistema também nas cidades, exatamente com o intuito de controlar a movimentação, o fluxo de automóvel. É claro que naquela época o fluxo de automóvel era pouco. Foi lá no início quando começaram a desenvolver os automóveis. LED. LED nada mais é, pessoal, do que um diodo emissor de luz. E sua principal função é o que? Emissão de luz, converter energia elétrica em energia luminosa. É um dos componentes mais utilizados na eletrônica. Hoje, se você olhar, quase tudo, aliás, tudo que for eletrônico tem um LED no meio. Então, existe uma gama de modelos de LED, tamanho, cores, formato. O mais comum é o LED de 5 milímetros, né? Porém, ele também tem um LED de alto brilho, que é aquele LED transparente que ao polarizar ele acende uma outra cor. Tem um LED que é difuso, que a cor do seu corpo é a cor que ele vai acender. Ele é composto por 2 terminais, vou já falar. Também existem os LEDs RGB, que são os LEDs de 3 cores. E aí, dependendo da configuração do pino, você pode misturar as cores e formar outras cores. E são eles, né, que são como se tivesse 3 LEDs. Um vermelho, um verde e um azul. Existem 2 configurações, anodo comum e cátodo comum, que eu irei falar na aula que a gente vai trabalhar com LEDs RGB. Esses LEDs, pessoal, operam com a tensão de 1,5 a 3,3 volts, dependendo do modelo. Ou seja, por que utilizar LEDs? Primeiro, baixo consumo de energia. O LED ele consome pouca energia devido à sua corrente, que também é baixa. Ele tem um alto rendimento, ou seja, os LEDs ele ilumina bem em relação a outro tipo de luz, de lâmpada. Ele é produzido com materiais semicondutores, tipo silício, e isso causa menos impacto na natureza e sua vida é útil, né? Ele chega até 100 mil horas de uso. Por isso que o pessoal hoje está febre, né, de se utilizar lâmpadas de LED, porque tem um baixo consumo e tem uma vida útil muito grande em relação às outras lâmpadas, né? Na grande maioria ele tem 2 terminais. E esses terminais você vai perceber que tem uma diferença de tamanho. Ou seja, eu vou ter um terminal maior e um menor. Sendo que o maior é o positivo e o menor é o negativo. Isso é uma forma de identificar os seus terminais. Também posso identificar ele através de um chanfro, né? Você vai ver que o corpo dele, o involucro,
tem como se fosse o cortezinho. Essa partezinha que a gente chama de chanfro é exatamente para você identificar o terminal negativo, caso os dois terminais estejam do mesmo tamanho. Essa outra imagem aqui, pessoal, é a representação de um LED, a representação de um diodo com duas setinhas saindo, para indicar que é um diodo que emite luz. E seu terminal positivo também chama anodo e o negativo cátodo. Portas digitais ou pinos digitais. No caso do Arduino Uno, são 14. Ele vai de 0 a 13. Lembrando que os pinos analógicos também podem ser configurados como saídas digitais. E isso quando a gente estiver utilizando a IDE normal do Arduino. Você vai perceber que em alguns números tem como se fosse uma acentuação, um sinalzinho de tio. Esses pinos são pinos de PWM. Eles têm uma particularidade em relação aos outros pinos. Isso a gente vai falar mais na frente. Pinos digitais quando se utiliza no S4A. Eu posso configurar, assim como no ambiente de programação oficial do Arduino, esses pinos como entrada e saída. E todas as vezes que eu for configurar como entrada ou saída, ele vai me fornecer ou receber um determinado nível de tensão. No caso aqui, quando eu uso o bloquinho que já está pronto, digital 13 ohm, ele vai me fornecer uma saída de 5 volts. Também a gente chama de nível lógico alto, ou 1. Quando eu pego o bloquinho digital 13 off, ele me fornece uma saída de 0 volts, também chamado de nível lógico baixo ou 0. E quando eu quero configurar o pino como entrada, receber um sinal que pode ser de 5 ou 0 volts, 0, 1, o que acontece? Eu uso o bloquinho sensor digital, no caso aqui o pino 2, pressionado. Então, essas são as 3 configurações de pinos digitais. É claro que a gente vai ver que vai ter outras para motor, outras para controle de PWM, mas isso a gente vai ver mais na frente em outros vídeos. Bem, pessoal, agora vamos para a nossa montagem. Continuando, pessoal. Na montagem a gente vai utilizar uma protoboard, um Arduino Uno, 3 LEDs difusos de cores diferentes e 3 resistores de 390 ohms. Vamos montar esse circuitozinho que vai simular o nosso semáforo de 3 luzes. Aqui, começar pelo LED vermelho. Tirar ele aqui. Vou pegar o nosso GND, lembrando que no Arduino eu tenho 4 pinos GND, posso pegar qualquer um, esse aqui está mais perto. Vou usar o pino 13 do LED vermelho, pino 12 do LED amarelo, pino 11, o LED verde. Ou seja,
vou usar o GND, liguei aqui o GND na linha azul, peguei os 3 resistores, um em cada ponto da linha azul, ligado no terminal negativo de cada LED. Peguei os 3 pinos 10, 11, 12 e 13, sendo que o 13 vai estar ligado no meu terminal positivo do meu LED vermelho, o amarelo vai estar ligado no meu terminal positivo do amarelo e o pino 11, o verde, vai estar ligado no meu terminal positivo do LED verde. Lembrando que no FreeSync, essa perninha torta aqui, esse lado torto, é exatamente onde é o positivo do LED. Bem, pessoal, agora vamos para a nossa programação. Bem, pessoal, vamos para a programação. No caso aqui, a minha placa já foi carregada o firmware, então ele já está habilitado. Vou tirar aqui essa imagem, colocar aqui no canto e vamos para a nossa programação. Vamos utilizar 3 blocos digitais para ligar e desligar os nossos LEDs. Então vamos começar pelo digital 13 off, off e on. Ou seja, eu vou iniciar com o LED amarelo desligado e o LED verde desligado. Vou iniciar pelo meu vermelho. Depois desse primeiro momento, eu vou para um segundo momento, que é desligar o LED vermelho e ligar o LED verde, que no caso é o pino 11. E no meu terceiro momento eu vou desligar o pino 11 e vou ligar o pino 12, que é o meu amarelo. Então o que acontece? Começa com o verde e o amarelo desligado, acende o vermelho. Apaga o vermelho, acende o verde. Apaga o verde, acende o vermelho. Ou desculpa, acende o amarelo. E aqui eu vou em bloco controle e vou botar um tempo entre um e outro. E agora eu vou juntar. No meu caso aqui, no caso do LED vermelho, eu vou deixar um tempo maior, deixar 4 segundos. No caso do LED verde, eu vou deixar 3 segundos. E no amarelo eu vou deixar 1. Tudo isso aqui eu vou colocar dentro de um ciclo, do bloquinho sempre. E quando eu clicar, clicar na bandeirinha, ele funciona. Então, vamos lá para o teste. Aqui o nosso circuito. E vou clicar na bandeirinha. Acendeu o vermelho, o verde, o amarelo. E aí, ok. Mas aí, uma pessoa me perguntou se caso eu não tivesse os componentes, como eu poderia simular, fazer uma prática dessa usando o S4A. Bem, pessoal, você pode simular utilizando imagens. No lugar da placazinha aqui, você fazer o seu conjunto de imagens para simular os componentes. No caso aqui, eu vou mudar primeiro o fundo do palco. Vou vir aqui em palco, fundo de tela, importar e vou procurar em outdoors. Deixa eu ver se é aqui. Pronto, procurar essa imagem aqui, cidade escura, né? Vou excluir fundo branco. Vou voltar aqui, ó, por trás, clicar na plaquinha Arduino e vou importar atrás. No caso aqui, pessoal, eu baixei 3 imagens do semáforo, uma com destaque em cada cor, cada luz, e aí eu vou estar deixando a descrição um link aí no vídeo, né, para que vocês possam estar baixando essas imagens, caso queiram. Então eu vou vir aqui, deixa eu procurar aqui, semáforo. Então, ó, eu vou ter um vermelho, um verde e um amarelo. E vou escolher a placa Arduino. Por que isso? Porque ele vai simplesmente, ó, toda vez que eu clicar nele, você vai perceber que ele vai mudar a imagem, só que com a cor em outro lugar, ou seja, vermelho, verde e amarelo. Agora vamos para o comando. Então, aonde eu quero que apareça a imagem, eu vou colocar embaixo do bloco. Então, vem aqui em aparência, mude para o traje. Lembrando que o traje é essa imagenzinha aqui que está no lugar da placa. Então, vou colocar aqui, quando ligar o digital 13 on, que é o vermelho, eu vou mudar o traje vermelho. Quando for digital 11 on, que é o verde, eu mudo para o traje verde. E quando for o digital
12, eu mudo para o amarelo. Agora eu vou clicar e você vai perceber que vai dar a impressão, na realidade ele está mudando as imagens, mas aí dá a impressão que está acendendo. Então você percebe que aqui na placa está funcionando, né, conforme a imagem. E assim como a prática do botão, você pode vir aqui e expandir a imagem, né? E aí você percebe que vai estar funcionando. Lá. Bem, pessoal, e é isso. Se gostaram do vídeo, dá um joinha, não esquece de se inscrever e até a próxima.